Olá, irmãos, graça e paz. Meu nome é Damião, eu sou diácono desta igreja e hoje eu sou convidado especial para mais um vídeo do Devocionais com o Exército de Cristo. Vamos ao texto. Hoje eu quero ler com vocês uma das passagens mais lindas das Escrituras Sagradas, que se encontra na Epístola aos Efésios, capítulo 2, do 8, 9 ao 10. É um texto maravilhoso e eu quero falar um pouco sobre a nossa união com Cristo, que benefício trouxe para nós sobre essa união tão preciosa. Eu quero que no terminar dessa devocional você seja ricamente abençoado. Então, vamos ler as Escrituras Sagradas. Diz assim, Efésios 2, do 8, 9, 10 diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Bom, antes de adentrar no texto, eu quero trazer um pouco de uma visão geral sobre essa carta, essa epístola aos Efésios, para que os irmãos tenham mais informado um pouco, ok? O autor da epístola é o apóstolo Paulo. Você vai ver logo no começo, o propósito é ensinar os cristãos de Éfeso a maravilha e as implicações de ser a igreja em Cristo. Esse era o propósito da Epístola de Efésios, e ela está datada entre 60 a 62 depois de Cristo. Ele escreveu essa carta durante a prisão dele em Roma, durante 2 anos que teve, você vai ver lá em Atos 28, e essa epístola tem umas verdades fundamentais, e eu enumerei 3 delas aqui. As verdades fundamentais da epístola: a igreja, primeiro, a igreja havia de recebido bênçãos maravilhosas pela sua união com Cristo. Segundo, a igreja foi levada da morte para a vida em Cristo, e a igreja deve batalhar pela união com Cristo. Então, nós estamos diante da epístola mais poderosa do Novo Testamento. Ela é considerada a princesinha do Novo Testamento. Então, logo no começo, o apóstolo Paulo descortina aquilo que aconteceu na eternidade. Ele diz que Deus nos abençoou com todas as sortes de bênção nas mansões celestiais. E que bênçãos foram essas? Que bênçãos foram essas que Deus planejou antes da fundação do mundo? Paulo diz que ele nos abençoou. De que forma? Ele nos escolheu, ele nos predestinou e ele nos redimiu em Cristo Jesus. Esse é o começo que o apóstolo Paulo está dizendo, que ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Então, Paulo descortina a eternidade e mostra aquilo que aconteceu antes da eternidade. Deus planejando tudo. No capítulo 2 você vai ver que logo no versículo 1 ele diz a nossa situação. Qual era a nossa situação? Ele diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados e ele nos deu vida em Cristo Jesus. Logo, nós estávamos mortos para tudo aquilo que concernia a Deus. Então, você e eu não podia exercer fé, você e eu não podia fazer nada que agradasse a Deus, porque nós estávamos mortos espiritualmente, e quando a gente olha isso, a gente lembra lá do Éden. Então ele disse, como é que nós estávamos mortos? O apóstolo Paulo diz no versículo 2 do capítulo 2, que nós andávamos outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, andávamos segundo o espírito que agora habita nos filhos da desobediência, ou seja, esse espírito que nos mantinha preso,
agora habita nos filhos da desobediência. E essa era a nossa situação. No versículo 3 ele diz, entre os quais também todos nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne, ou seja, nós andávamos segundo os desejos da nossa carne. E Paulo mostra, essa era a nossa situação. Então ele diz que nós não podíamos fazer nada, mas Deus, com o seu rico amor, com que nos amou, ele mostra mais uma vez no versículo 5, que nós estávamos mortos em nossos delitos, e ele nos deu vida juntamente com Cristo, seu Filho Jesus. Então, ele passa para nós agora a dizer, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Ou seja, eu não podia fazer nada, nem você. Nós estávamos mortos e Deus nos amou. A igreja era ensinada por falsa doutrina que o povo tinha que guardar a lei, tinha que ser circuncidado para que recebesse a bênção de Deus. Então o apóstolo diz que nada disso servia, porque fomos salvos por graça. Então ele diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, o que é graça? Paulo estava dizendo para mim e para você. Graça é favor imerecido. É dom de Deus. É algo que Deus fez que eu e você não merecia. Então Paulo estava dizendo, pelo favor imerecido de Deus, pelo beneplácito de Deus, pelo dom inefável de Deus, pelo dom gratuito de Deus, vocês são salvos. Salvos. Aí ele diz, mediante a fé. Mediante a fé. Ora, o que é fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de fatos que se não vê. Então, a fé é o presente de Deus para nos apropriarmos das bênçãos de Deus. Ou seja, você pode exercer fé e eu poderíamos exercer fé. Deus nos deu o dom da fé. Então Paulo diz pela graça sois salvos mediante a fé. Mediante a fé. Então eu lembro que quando o meu filho foi convidado para um aniversário de um coleguinha dele, no local o anfitrião deu um cartãozinho a ele. E o cartãozinho era para 30 pessoas, 30 coleguinhas que ele convidou para o aniversário dele. Então aquele cartãozinho dava o direito ao meu filho de participar de todos os brinquedos ali do local. Então meu filho só poderia participar daqueles brinquedos, brincar qualquer um brinquedo se ele tivesse o cartãozinho. Isso nos apresenta também como se fosse a fé. Olha que coisa linda. Deus nos deu o dom da fé, uma fé que foi dada aos salvos, para nos apropriarmos das bênçãos de Deus. Perceba, a fé não é sua nem minha. A fé é um dom de Deus. Então Paulo diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Ele diz, isso não vem de vós, não vem de mim nem de você. Não temos mérito nenhum. Paulo estava dizendo àqueles irmãos, você não tem mérito nenhum. É tudo dom de Deus. Aí Paulo diz, não vem de obras para que ninguém se glorie. Imagine, não vem de obras. Ele está dizendo que todo conjunto de salvação, todo projeto da salvação é um dom de Deus. E esse dom, esse presente, não vem de obras. Não vem de obras. Imagine, no ano de 2002, todos nós sabemos que a seleção brasileira ganhou o campeonato de futebol mundial. E eu lembro que o prêmio para cada jogador foi de 420 mil reais para cada um. Você sabe o que aquele Ronaldo Nazário fez? Ele pegou os 420 mil reais e doou para uma instituição de caridade. Imagine se a salvação fosse por obras, fosse por aquilo que ele fez. Ele poderia bater no peito e dizer assim, eu consegui minha salvação pelo aquilo que eu fiz. Mas não é por obras, não é por aquilo que a gente fez. É por graça. É dom imerecido. É favor imerecido. Então ele diz,
não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque Paulo diz, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Olha só, somos feituras sua. Hoje, em Cristo, somos uma nova criatura. Hoje, a nossa posição é de nova criatura. Lembra de 2 Coríntios 5,17? Diz assim, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nós somos novas criaturas criadas em Cristo Jesus, Paulo está dizendo, para as boas obras. Essas boas obras não foi eu e você que fez, não foi eu e você que planejou. Veja que Paulo diz, quem planejou essas boas obras para que andássemos nela? Paulo diz, as boas obras, as quais Deus de antemão, ou seja, antes da fundação do mundo, preparou essas boas obras para que eu e você andássemos nela. E essas boas obras procedem do Calvário, procedem da cruz. Não é eu dar um prato de comida a alguém, não é eu dar um cobertor a ninguém, não. Essas boas obras é aquelas que procedem da cruz, a santidade, o amor, a devoção, o prazer a Deus, estar com Deus, amar Cristo, ter Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Então, essa era a nossa condição. Estávamos mortos em delitos e pecados. Fomos amados antes da fundação do mundo. Fomos abençoados, escolhidos, predestinados, redimidos. E agora, em Cristo, temos uma nova vida. Fomos salvos por graça. Por isso que o apóstolo Paulo disse que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras. Então, esse é o beneplácito, esse é o maravilhoso presente, esse é o maravilhoso benefício de se unir a Cristo, da nossa união com Cristo. Então, que Deus abençoe a todos os irmãos e que você seja ricamente abençoado através dessa pequena devocional. Amém?